Oi, gente, nós somos acadêmicas do curso de odontologia na UniOeste e nesse trabalho vamos abordar um pouquinho sobre a atenção à saúde bucal na idade escolar. Nosso trabalho é composto por mim, Ana Luísa Ignácio, pela Carolina Vargas, Eduarda Vrassi, Emanuele Dornelas, Valentina Zanella e Victoria Spadari. Muito se questiona sobre a importância dos dentes decíduos, chamados popularmente de dentes de leite. E a importância de destaque é a condução para a erupção dos dentes permanentes, aqueles que vão ficar na nossa boca pela vida toda. Os dentes de leite garantem o espaço necessário para o nascimento dos novos dentinhos durante o desenvolvimento da criança. Por esse motivo, é importante manter os cuidados necessários tanto quanto nos dentes permanentes. Um questionamento que pode aparecer é: o que fazer quando há necessidade de remover um dente de leite antes da hora? Ou por trauma ou por cárie desenvolvida? Onde a extração é indicada, há o uso de aparelhos que manterão espaço na cavidade bucal da criança, já que se um dentinho cai, os outros se movimentam na tentativa de ocupar aquele espaço, não sobrando para o permanente que virá. Os dentes de leite também são muito importantes para uma correta mastigação e fala da criança, já que eles atuam diretamente nesses processos. A mastigação incentiva a troca dos dentes. Existem muitos casos em que a criança se alimenta apenas de papinhas e comidas moles e não incentiva a mastigação, e os dentes de leite não caem, e os permanentes nascem por trás, tendo que ir até o dentista para arrancá-los, mostrando também a importância da mastigação na erupção dentária. Eles auxiliam na articulação dos fonemas e a ausência dos dentes tecidos afeta a fala e a fonação da criança. Alguns hábitos também podem afetar a posição do dente, afetando diretamente a fala, como, por exemplo, chupar o dedo. Todas essas situações mostram a inter-relação das funções orais com os hábitos de cuidados com os dentes. Os dentes também auxiliam no crescimento e desenvolvimento das estruturas ósseas da face e seus músculos, e um desenvolvimento incorreto pode gerar alterações anatômicas que acompanham a criança durante toda a vida. A mastigação correta também está envolvida no desenvolvimento dos músculos da face. E por último, mas não menos importante, os dentes contribuem para a estética facial da criança, influenciando diretamente na autoestima dela. Agora falaremos sobre a erupção dentária. Período de erupção dos dentes permanentes. A dentição permanente é composta por 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares e 12 molares, ou seja, formada por 32 dentes. Os primeiros dentes permanentes a irromperem são os primeiros molares inferiores e superiores, dos 6 a 7 anos de idade. Os incisivos centrais e inferiores nascem dos 6 a 7 anos de idade também e são seguidos pelos incisivos laterais inferiores, que nascem dos 7 a 8 anos de idade, e pelos incisivos centrais superiores, dos 7 a 8 anos de idade também. Os incisivos laterais superiores irrompem dos 8 aos 9 anos de idade, seguidos pelos caninos inferiores, que irrompem dos 9 a 10 anos de idade, e seguidos pelos primeiros premolares superiores, dos 10 a 11 anos de idade. Os primeiros premolares inferiores, os segundos premolares superiores e os segundos premolares inferiores irrompem dos 10 a 12 anos de idade, seguidos pelos caninos superiores, dos 11 a 12 anos de idade, os segundos molares inferiores, dos 11 aos 13 anos, segundos molares superiores, dos 12 a 13 anos, e os terceiros molares, também conhecidos como dente do siso, irrompem dos 18 a 25 anos. Em alguns casos, há necessidade da extração dos terceiros molares. Aqui nós conseguimos enxergar a dentição permanente completa, composta por 32 dentes, composta pelos incisivos centrais, incisivos laterais, caninos, primeiros premolares, segundos premolares, primeiros molares, segundos molares e terceiros molares. Agora passaremos um vídeo para que vocês consigam entender melhor a troca dentária. Como funciona essa troca dentária? Os incisivos permanentes nascem nos lugares dos incisivos descidos, como conseguimos ver na imagem. O mesmo ocorre com os caninos.
Já o primeiro premolar irrompe no lugar do primeiro molar descido, e o segundo premolar irrompe no lugar do segundo molar descido. A erupção dos molares permanentes. Para o primeiro e segundo molar permanente irromper, não há perda de uma dentição descida, ou seja, o primeiro molar permanente nasce atrás do segundo molar descido, local isento de dentição descida. Já o segundo molar permanente nasce atrás do primeiro molar permanente, e o terceiro molar permanente nasce atrás de ambos. Como conseguimos ver na imagem, ela só mostra o primeiro e segundo molar permanente, não mostrando o terceiro, mas os três irrompem num lugar isento de dentição decídua. O que é a placa bacteriana? Será que todos nós temos? Como elas se desenvolvem? Bom, a placa bacteriana ela é uma película pegajosa e incolor, constituída por germes, termo técnico utilizado como bactérias e restos alimentares que se formam sobre os dentes. Todos nós vamos ter placas bacterianas, que estão sempre presentes na nossa boca, e elas se aproveitam os nutrientes contidos nos alimentos que ingerimos e nas bactérias contidas na saliva para se desenvolver. O que a placa bacteriana causa? Se ela não for removida, o que vai acontecer? Existem vários bichinhos na boca, termo técnico utilizado como bactérias, que vivem naturalmente na boca, formando a microbiota bucal, que nada mais é que um conjunto de vários micro-organismos. Mas algumas delas são responsáveis pela formação dos bichinhos da cárie dental e processos inflamatórios da gengiva que podem ser removidos através da escovação adequada. Ela vai ser a principal causa da cárie e gengivite, e se não for removida diariamente a placa bacteriana, ela endurece e forma o tártaro. E como eu posso evitá-la? A placa bacteriana pode ser evitada escovando os dentes diariamente após todas as refeições. A cárie dentária. Quando que ela vai acontecer? A placa causa cárie quando os ácidos que ela produz atacam os dentes, o que acontece após as refeições. Com isso, o esmalte pode se desfazer e abrir caminho para a formação da cárie. A cárie nada mais é que ácidos que atacam os dentes. Já a gengivite, se a placa bacteriana não for retirada, ela vai irritar a gengiva ao redor dos dentes, causando gengivite. A gengiva ela fica vermelha, ela vai inchar e sangrar. Bom, por que é importante escovar os dentes? É importante escovar os dentes para que todos os restos de alimentos e bactérias formados na boca possam ir embora, eliminando o mau hálito, formação das cáries e inflamação da gengiva. Além disso, é muito importante, desde os primeiros dentinhos da criança até o início da adolescência, os pais responsáveis acompanharem e auxiliarem de perto a saúde bucal das suas crianças, e ensinando de maneira correta, ajudar na prevenção de diversas doenças e que possíveis acidentes aconteçam na hora da escovação. Como escolher a escova e a pasta de dente ideal para a criança? A escova infantil ela é indicada para os primeiros dentes descidos, ou dentes de leite, entre 5 e 9 meses, até o nascimento dos primeiros dentes permanentes, entre 5 e 6 anos de idade. A escova ideal para essa idade, ela tem que ter a cabeça pequena e compacta, anatômica, com cerdas macias e arredondadas, além do cabo com textura macia que cabe perfeitamente na mão da criança. Já a escova infantil, ela deve ter cabeça pequena e compacta, com um formato oval, para proteger as bochechas e gengiva durante a escovação. Nessa fase, os adolescentes costumam escovar com muita pressa e força, sendo indicados cerdas um pouco mais rígidas, para melhorar a eficiência, mas sem machucar as gengivas, sendo indicado essa escova para a idade de 7 a 14 anos. E qual é o tempo indicado para se trocar a escova de dente? O recomendado é trocar a escova de dente a cada 3 meses, no máximo, ou quando as cerdas da escova já estiverem deformadas ou quando a criança estiver doente, para evitar que ela evite uma reinfecção que estarão presos nas cerdas, lembrando de trocar assim que ela se recuperar. Qual é a pasta de dente ideal para criança? A pasta de dente ideal e recomendada deve conter 1000 ppm de flúor para combater os vícios da cárie. Sempre importante olhar no rótulo da pasta de dente, sendo que é muito importante cuidar da quantidade que irá colocar na escova de dente, porque se colocar muita pasta de dente pode provocar fluorose dental, que seriam as manchinhas brancas nos dentes causadas pelo excesso de flúor, podendo permanecer até a fase adulta.
Qual a quantidade indicada de pasta de dente na escova? A quantidade indicada para crianças de 0 a 3 anos que não sabem cuspir, com peso até 10 kg, é uma quantidade de meio grão de arroz. Já crianças de 3 a 7 anos, o indicado é uma quantidade de 1 grão de arroz. Já crianças a partir de 7 anos, o ideal é a quantidade de uma ervilha, pois elas já sabem cuspir. A criança precisa passar fio dental? Qual a importância dele? Quando que eu vou usar? O fio dental é de extrema importância de ser utilizado pela criança logo após as primeiras refeições do dia e antes de dormir. O mais indicado é passar o fio dental antes de escovar os dentes para não esquecer. É importante o seu uso para que os restos de alimentos não fiquem presos entre os espaços dos dentes, sendo que os pais ou responsáveis podem realizar essa limpeza nas primeiras vezes até que as crianças tenham autonomia para realizarem sozinhas para evitar qualquer tipo de acidente. Como escovar os dentes? Passo a passo da escovação. Bom, vou escovar a parte da frente com os dentes juntos e fazer movimentos circulares, como se fossem trilhos de trem, englobando mais ou menos 4 dentes por vez, 2 de cima e 2 de baixo. Para os dentes de trás, escovar fazendo movimentos de cima para baixo dos dentes superiores, de cima, e de baixo para cima nos inferiores, de baixo, como se fosse uma vassourinha. Nos dentes do fundo, fazer os movimentos circulares na parte de fora e de vassourinha na parte de dentro. Para a parte de cima, passe a escova em movimentos de vai e vem. Sendo que até os 8 anos de idade é importante que a criança tenha acompanhamento na hora da escovação, porque até essa idade ela não tem toda a coordenação motora desenvolvida suficiente para conseguir realizar uma higiene bucal adequada e completa. Além disso, não se esqueça de passar o fio dental. É tão importante quanto a escovação do dente. E como passar o fio dental? É muito importante frisar que, além da escovação do dente, é importante passar o fio dental, porque é ele que vai soltar os resíduos e ajudar na limpeza. Para isso, a criança deve enrolar o fio nos dedos médios e segurar os indicadores ou polegares. Os pais, eles precisam ajudar a criança a segurar no fio dental e ensinar como passar entre os dentes, inclusive no último dente do fundo, abraçando o da frente e o de trás. É importante substituir a parte usada do fio dental por uma limpa a cada passada. Cuidados com a escovação do primeiro molar. Algumas perguntas podem ser feitas, como: quais são os cuidados da escovação do primeiro molar permanente? E quanto tempo é necessário para essa prática? Bom, a atenção redobrada deve ser dada à higiene do primeiro molar permanente, porque sua posição coloca em desvantagem com relação aos demais elementos dentais. Como ele está nascendo e outros já estão formados, ele fica mais abaixo que os demais, prejudicando sua limpeza e, dessa forma, desencadeando o processo de cárie e comprometendo precocemente a rigidez desse dente. Para poder atingir o primeiro molar permanente, durante a escovação, é preciso inclinar a sua escova. Essa necessidade persistirá ao longo do tempo da erupção, que dura em média de 2 a 2 anos e meio, até chegar à altura dos dentes adjacentes. Tempo de escovação. Qual é o tempo indicado para realizar uma escovação completa? O indicado para ter uma escovação completa e adequada é de pelo menos 2 minutos. O importante é que todas as superfícies sejam limpas. E existe alguma opção mais atrativa para entreter a criança? Bom, veremos no próximo slide. Uma opção para deixar a escovação da criança mais atrativa é investir nesse cronômetro de escovação de areia com duração de 2 minutos. Mas, se não tiver condições de comprar, não tem problema. O responsável pode cronometrar o horário no relógio ou no seu celular. Mas será que é possível criar uma rotina divertida com as crianças durante a limpeza bucal? Hoje se sabe que é muito importante criar uma rotina divertida e mais lúdica com a criança na hora da escovação, porque desse jeito chama a atenção delas e não se torna uma atividade sem graça, e que elas fiquem irritadas por ser obrigatório. Sendo assim, esses momentos ficam mais leves e divertidos. Com isso, se você tiver condições, invista em escovas de dente dos personagens preferidos delas, estimulando a criatividade e brincadeiras no momento da escovação. Mas, além disso, você pode também colocar um papel no vidro do espelho do banheiro, indicando as etapas da escovação. Mas vocês devem estar se perguntando, como eu posso fazer isso com meu filho? Hoje em dia,
foram criados diversos tipos de aplicativos para celular que ajudam os responsáveis a criar uma rotina mais leve na hora de escovação. Agora eu vou citar alguns exemplos que vocês podem usar em casa. O primeiro deles é o Pokémon Smile. Ele é um aplicativo que ajuda as crianças a escovarem os dentes corretamente e elas entram ao mesmo tempo em uma aventura super divertida. Ele funciona como se fosse um jogo de celular. Utilizando sua câmera, as crianças podem escovar os dentes com o objetivo de resgatar os Pokémons que foram apanhados pelas bactérias causadoras de cáries, conforme elas vão escovando os dentes. Além disso, é possível configurar dentro do aplicativo alarmes com os horários em que os pequenos costumam escovar os dentes e o tempo de duração da limpeza. Ele está disponível tanto para o Android quanto para o iOS. Outro aplicativo é o Disney Magic Timer by Oral-B. É um aplicativo que conta o tempo de escovação que precisa ter, sendo uma maneira divertida de escovação que apresenta os personagens da Disney favoritos dos pequenos. Conforme a criança vai escovando os dentes, o aplicativo pode revelar uma imagem secreta, e quanto mais tempo eles escovarem os dentes, mais a imagem é revelada, não é legal? Além disso, as crianças podem ganhar emblemas e recompensas quanto maior for a frequência de escovação com o aplicativo, promovendo hábitos saudáveis e de higiene bucal. Disponível também para o Android e para o iOS. E por último, o aplicativo Brush Up. Ele é um aplicativo no qual existe o Bud, o professor da escovação. Ele foca nas habilidades e o Bud faz com que a hora de escovar os dentes seja pura diversão. O Bud também ensina as crianças a escovar os dentes com músicas em inglês, com legenda em português. Também é disponível para o Android e para o iOS. Fatores de má oclusão. Como é a caracterização de uma boa oclusão? O conceito de oclusão pode ser definido como a relação dos dentes superiores e inferiores quando em contato funcional durante a atividade mandibular. Dentro do conceito de oclusão, pode-se dividi-la em dois termos: oclusão fisiológica e oclusão patológica. A oclusão é considerada fisiológica quando há harmonia entre os determinantes anatômicos e as unidades fisiológicas do sistema estomatognático, que é composto por ossos, músculos, articulações, dentes, lábios. Na oclusão fisiológica, os componentes do sistema mastigatório funcionam de forma eficiente, sem dor ou debilidade, apresentando-se de forma saudável. Os dentes são firmes, sem desgaste e mobilidade, não mudam de posição na arcada e não geram dor ou desconforto ao paciente durante o contato oclusal. Além disso, a ATM e estruturas associadas funcionam sem dor ou ruídos, de forma equilibrada, e o tecido periodontal encontra-se preservado e saudável. A oclusão é ideal ou estável quando a resultante das forças oclusais é transmitida direcionada para o longo eixo dos dentes posteriores, quando o contato dos dentes posteriores é bilateral e simultâneo, quando a dimensão vertical de oclusão é adequada, quando os caninos promovem os movimentos de lateralidade e quando os dentes estão alinhados em relação à linha mediana. Na oclusão patológica, o paciente apresenta sinais clínicos de trauma ou destruição, como o desgaste severo da superfície oclusal dentária, fraturas de cúspide e mobilidade dos elementos dentários. A etiologia da oclusão patológica está relacionada com fatores como hereditariedade e defeitos congênitos, incompatibilidade entre o tamanho da mandíbula e dos elementos dentários, como por exemplo quando a mandíbula e a maxila possuem um tamanho pequeno para o tamanho dos dentes, levando ao apinhamento dentário, hábitos bucais patológicos, como chupar o dedo, movimentar a língua contra os dentes, e falta de elementos dentários, que compromete a oclusão e principalmente a DVO. Alguns estudos recentes têm demonstrado a relação da má oclusão com o aparecimento de cárie dentária. De acordo com um estudo realizado com adolescentes em idade escolar em Londrina, Paraná, a severidade do grau de má oclusão tem relação direta com a incidência de cárie dentária. Um trecho retirado do artigo traz a seguinte informação: a experiência de cárie dentária associou-se significativamente à severidade da má oclusão. No grupo de adolescentes portadores de má oclusão muito severa ou incapacitante, observou-se maior proporção daqueles com história de cárie. Por outro lado, entre aqueles com ausência de má oclusão ou com má oclusão leve, foi maior a proporção de escolares livres de cárie. Então, a relação da má oclusão como um fator gerador de cárie dentária pode estar relacionada à dificuldade de higienização
ou a higienização incompleta devido à má posição dentária. Também pode estar associado à ausência de acompanhamento de um cirurgião dentista para tratar esses dois problemas. Nessa figura, a gente pode observar alguns exemplos de oclusão patológica, como a mordida profunda, que se caracteriza pelo encobrimento total dos dentes anteriores da arcada inferior pelos dentes anteriores da arcada superior, a mordida cruzada, causada pelo desalinhamento dos elementos dentários, principalmente em relação à linha mediana, dessa forma os dentes não ocluem corretamente, a protrusão, que neste caso é da maxila, mordida fechada e a mordida aberta, que é bastante comum em crianças que possuem o hábito de usar bicos, mamadeiras ou chupar o dedo. Vamos falar agora sobre a importância dos dentes descidos para desenvolver uma boa oclusão. A dentição decídua irrompe a partir do 7º mês de vida e termina de romper por volta dos 2 anos e meio a 3 anos de idade. A dentição temporária exerce uma função muito importante na cavidade bucal, pois a dentição permanente começa a romper somente a partir dos 6 anos de idade. É a partir da dentição decídua que a criança desenvolve funções como a mastigação correta e características como estética e fonação. Além disso, a dentição decídua é extremamente importante para o desenvolvimento dos ossos e músculos da face, principalmente os associados à mastigação. Além disso, ela também serve de guia para os dentes permanentes se romperem na posição correta. A perda de elementos dentários, principalmente pela cárie em idade escolar, leva a criança a desenvolver parafunções relacionadas à oclusão. Ao ter uma mastigação e higiene adequada, além do alinhamento dentário, a criança desenvolve uma oclusão ideal, com dissipação das cargas mastigatórias ao longo eixo do dente e o contato correto da superfície de oclusão entre dentes posteriores e anteriores. Sendo assim, é de suma importância ensinar a criança a preservar e cuidar de seus dentes descidos e evitar hábitos como chupar o dedo e o uso de chupeta, pois desta forma irá garantir uma boa mastigação e posição correta dos elementos dentários descidos e permanentes e uma boa oclusão no momento presente e em sua vida adulta. Em relação à abordagem clínica, quando deve-se procurar o dentista? Então, os pais devem se manter atentos à saúde bucal de seus filhos desde já, a fim de evitar problemas maiores futuramente que seriam resolvidos em idade escolar de forma menos invasiva. Primeiro de tudo, eles devem supervisionar a higiene bucal das crianças, a fim de evitar o aparecimento de cáries e, se notar o aparecimento de manchas esbranquiçadas foscas na superfície dentária, é necessário levar imediatamente ao dentista para realizar o tratamento e a profilaxia. Também deve-se prestar atenção aos hábitos mastigatórios da criança, se possui o hábito de chupar o dedo, a utilização de bicos plásticos e mamadeiras de forma excessiva, pois estes causam o desalinhamento dos dentes anteriores, incisivos e caninos, levando a uma oclusão incorreta. O acompanhamento de um profissional especializado é de suma importância, pois o dentista pode perceber parafunções logo no início e assim evitar que problemas se agravem. Por isso, o acompanhamento deve ser feito logo no início da erupção dentária e seguir ao longo do desenvolvimento da criança. Como os alimentos podem influenciar na saúde bucal? A boca é a porta de entrada para a saúde geral. Por ela, ocorre o começo da digestão e os alimentos que consumimos estão diretamente relacionados à saúde dela e do organismo em geral. Por vezes, alteração na saúde bucal são um sinal de que algo está errado no organismo. Na idade escolar, é muito comum que crianças comam uma quantidade maior de alimentos com muito açúcar, e isso pode se tornar um perigo para a saúde bucal da criança, pois os açúcares contidos em doces industrializados provocam a diminuição do pH da boca, a desmineralização do dente e aumentam o risco de cárie. Além disso, alimentos com uma consistência um pouco mais pegajosa, como balas e caramelos, eles podem ser mais difíceis de serem removidos da superfície dos dentes durante a higienização, o que vai prejudicar a higienização bucal correta. Portanto, é importante ficar atento não somente ao tipo de alimento e à sua composição, mas também à consistência do alimento que a criança está ingerindo. Além disso, alguns alimentos também podem ser benéficos na saúde bucal. Por exemplo, os alimentos ricos em fibras, como maçã e pera, eles podem servir como detergentes da boca, pois eles vão agir limpando os restos de alimentos presentes na superfície. Ou os alimentos ricos em cálcio, como leite e couve, eles também podem ajudar a manter os dentes saudáveis. Então, não é necessário cortar nenhum alimento da dieta da criança, porém é importante estimular a criança a ingerir alimentos saudáveis e ter uma dieta balanceada.
A cárie é uma das principais doenças bucais que acomete crianças atualmente. Por isso, é importante ficar atento à presença de alimentos cariogênicos na dieta da criança. Mas o que são alimentos cariogênicos? São alimentos que, em sua composição, possuem alguma espécie de combustível para as bactérias do biofilme dental produzirem ácidos e, consequentemente, causarem a desmineralização do dente e gerarem a lesão da cárie. Quais são esses alimentos? Podem ser divididos em 3 categorias. Os alimentos que contêm glicose, que são as verdadeiras bombas cariogênicas, como chocolates, biscoitos recheados, balas, gomas de mascar, batata, arroz e mandioca. Os alimentos que contêm sacarose, como o mel e a cana-de-açúcar, e os alimentos que possuem frutose, como refrigerantes, sucos de caixinha e, naturalmente, nas frutas. Então, é preciso cortar da alimentação da criança? Não, mas é importante evitar e controlar a quantidade desses alimentos que está sendo ingerida, além de manter uma higienização bucal eficiente. As carências nutricionais também podem afetar na saúde bucal da criança. A carência de ferro, por exemplo, pode gerar aftas, feridas no canto da boca, queimação bucal e a tendência a infecções oportunistas. Então, para evitar a carência do ferro na sua dieta, ele está presente no feijão preto e nas carnes vermelhas. A vitamina C, a sua escassez pode gerar sangramento gengival, mobilidade dentária, alteração no paladar, tendência à cárie, doença periodontal e doenças oportunistas. E a vitamina C está presente no caju, na goiaba e no brócolis. A vitamina D é um caso mais específico, porque a vitamina D está diretamente relacionada com a absorção de cálcio pelo organismo. O cálcio é um componente essencial na estrutura do dente e a sua ausência pode ter várias consequências. Com isso, a ausência da vitamina D pode influenciar na presença de cáries e em doença periodontal. Além disso, durante o desenvolvimento do dente, essa ausência pode gerar hipomineralização e má formação, estando presente na gema do ovo, em bifes de fígado e cogumelos. A escassez de cálcio pode gerar manchas no esmalte, sangramento gengival e a tendência à cárie, e o cálcio está presente no leite e na soja. A escassez de zinco pode gerar perda do paladar, boca seca e ardência bucal, estando presente no amendoim, nas castanhas e na carne vermelha. E a falta de magnésio pode gerar hipoplasia do esmalte, retardo na erupção, exocitoses, que são calos ósseos, e tendência à doença periodontal, estando presente em nozes, abacates e leguminosas. Agora, falando um pouco sobre o traumatismo dentário em crianças. E o que é um traumatismo dentário? Qualquer lesão que afete um ou mais dentes é caracterizado como um trauma dental. Isso é muito frequente em crianças e adolescentes, podendo gerar um susto nos responsáveis. Se não tratadas de forma correta, essas lesões têm um grande impacto na qualidade de vida da criança, como limitações a morder e falar, comprometimento da estética e problemas psicológicos no convívio social, a ponto de a criança evitar sorrir e conversar. Por quais motivos ocorre e quais são os fatores de risco? Conforme a criança vai crescendo, é bem normal que queira ficar mais independente em seus movimentos e ações. Consequentemente, fica mais exposta ao risco de sofrer traumas em seus dentes. A criança tem curiosidade em conhecer e explorar novos ambientes e possibilidades. Assim, quedas são muito comuns nessa idade. Ainda mais com tantas brincadeiras que envolvam bola, corrida, corda, entre outros, e com a prática de esporte na escola e com os amigos. Principalmente se ocorre em ambientes pouco seguros, sem uso de equipamentos de proteção e sem supervisão de adultos. Outros 2 fatores importantes são o aumento na ocorrência de acidentes de trânsito e nos casos de violência contra crianças, como agressões e espancamentos. Traumas dentários são mais comuns em casa e na escola. É preciso tomar um cuidado a mais e ter mais atenção com brincadeiras mais perigosas, como as que envolvem intensa corrida, principalmente dentro da casa, o uso de bolas e pular na cama. Alguns hábitos, como o uso dos dentes para segurar ou cortar objetos, a falta de uso de instrumentos de proteção contra acidentes, como cintos de segurança, capacetes e cadeirinhas de transporte, são fatores de risco. Como agir quando ocorre? Orientações aos familiares e responsáveis. Algumas instruções para auxiliar na ocorrência de traumatismo dentário.
Sempre mantenha a calma, principalmente para não desesperar a criança. Em caso de trauma, com perda de uma parte do dente, procure o dente e não o descarte. Lave-o com água corrente fria. Coloque-o entre a bochecha e os outros dentes para que ele permaneça no meio bucal. Se não conseguir, coloque um recipiente com leite ou soro fisiológico. Procure um dentista imediatamente. O tempo é importante e decisivo na recuperação do dente. Em caso de trauma em que o dente foi totalmente deslocado de sua cavidade na boca, procure o dente e não toque na raiz, somente na coroa, a parte que você consegue ver quando o dente está em seu local na boca. Lave-o por 10 segundos com água corrente fria, coloque o dente no interior da boca da criança ou transporte-o em um recipiente com leite ou soro fisiológico. Procure um dentista imediatamente. Dicas de prevenção. Hábitos do dia a dia que podem evitar a ocorrência de traumatismos dentários. Limitar as atividades que as crianças praticam nunca é a solução. É preciso garantir a supervisão durante os momentos de lazer e evitar movimentos arriscados. Meias podem causar quedas por serem escorregadias. É melhor andar descalço, usar meia com solado de borracha ou sapatos. Utilizar sempre as cadeiras apropriadas para o transporte de crianças e cinto de segurança no carro e capacete em bicicletas e motos. Estar atento às quinas de móveis e de berços. Para isso, você pode utilizar protetores específicos, plástico bolha ou fita adesiva em tais lugares. Os andadores não são recomendados, pois normalmente a criança pode cair com o andador e eles aumentam a força do impacto sobre a boca e sobre os dentes. Evitar que a criança ande por pisos molhados ou escorregadios. Garantir o uso de protetores bucais e faciais durante a prática de esportes. Evitar que a criança coloque objetos na boca, principalmente os pontiagudos. Não permitir que a criança utilize os dentes para abrir e cortar coisas, desgrudar peças de brinquedos, morder lápis ou qualquer outro objeto. Não usar macacões, calças, calçados maiores que o tamanho ideal para a criança para evitar o risco de tropeçar e cair. A melhor forma de prevenção das sequelas causadas pelo traumatismo dentário é a disseminação de informações por meio de capacitações daqueles que são diretamente responsáveis pelas crianças nas escolas e em casa, os educadores, monitores e responsáveis.